Em um momento qualquer da sua vida você já liderou. E todos nós podemos fazer isso. O que acontece é que a liderança, tanto quanto a inteligência emocional você já traz uma base da sua família, do crescimento, do seu eu, do seu perfil, do que você aprendeu na sua família, das experiências que você tem na sua vida, da sua própria escola que você frequentou, de que mais? Do ambiente que você vive, você vai aprendendo. Mas liderança emocional você treina. Inteligência emocional você treina. Ela tem que treinar. Inteligência emocional é igual musculatura. Se você não fizer caminhada, se você não fizer exercício, a musculatura, cai. E a inteligência emocional, ela regride para o seu ponto de zona de conforto. Qual é o ponto do meu zona de conforto? Não quero me envolver com outro, é lá que eu vou. Agora, se eu aprendi a ser empático com a minha mãe, com meu pai, na minha família, eu tenho uma facilidade maior. Mas eu preciso treinar mesmo assim. Então eu vejo assim, a gente nasce com uma possibilidade, mas o treino leva a gente a ser melhor, sempre. Porque tem a história, a pergunta dele era mais complexa que isso, mas acho que você já respondeu, né? Quer dizer, a gente pode nascer, mais ou menos, mas o treinamento nos permite melhorar, né? Você já leu, a Laís quer saber, você já leu os livros do Goleman, Daniel Goleman? Sim. Quem não, né? O Goleman é base da inteligência emocional, né? É muito bacana. Porque o Goleman, na verdade, ele não é o criador, ele é o cara que organizou tudo que se conhecia, né? Então a inteligência emocional é do Goleman, não tem outro cara, né? Sim, então assim, sim. Porque ele conseguiu organizar tudo que estava disponível aí na nuvem, né? A Laís fez uma outra pergunta, a questão é a disciplina. Você acredita que a questão é a disciplina? Para a inteligência emocional, eu acredito que sim, Laís, porque a disciplina é você treinar. E quando você treina, ela acaba sendo natural, ela se torna um hábito. E o hábito vem da disciplina. É assim, não é? Por isso que eu digo, se você não treinar, ela cai. A gente faz até tem um questionário de inteligência emocional que a gente pode trazer aí no dia que você vier, para você ver qual é o teu nível de inteligência emocional no momento. Mas sim, ela base na disciplina do treino. E como que você treina? Olhando o outro, né? Eu tenho a Ana aqui do meu lado, a Juliana sentada ali. Eu tenho que olhar para as duas, né? E é o hábito. Então você se habitua a fazer isso, e aí você se habitua a empatizar. Você se habitua a entender o outro. Claro, né? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente teve um problema com... Vocês parece que tiveram problema com a transmissão interrompida. Sempre que tiver alguma coisa, a gente recomenda que vocês deem uma refresh na tela que a transmissão retorna. Vamos seguir aqui? A gente não consegue mostrar todas as suas apresentações. Tá. Então, assim, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo. Você está falando de liderança, né? Uhum. E eu coloquei aqui delegação, né? O que é delegação, né? Um líder verdadeiro, né? Ele efetivamente ajuda o outro a crescer. E como é que você ajuda o outro a crescer? Você dando tarefas e atividades para ele que ele possa ir crescendo de patamar e se aprendendo e fazendo, né? Porém, a delegação é um dos pontos primordiais para gerar estresse, para gerar emoção, não é? Opa! Por quê? Porque muitas vezes o líder delega para o cara que não é o cara que está adequadamente maduro para aquela tarefa. Então assim, eu gosto muito do João, né? O João faz um churrasco legal pra caramba, a gente vai na casa dele, aí vem lá, um negócio tá pegando, eu falo, João, vai lá e resolve, mas o João não tinha maturidade daquela tarefa para fazer, né? Então como é que o que vai acontecer? Pô, ele não vai fazer, vai me estressar, vai estressar o meu líder, vai estressar a minha equipe, a emoção vai gerar. Então quando você trabalha adequadamente o seu liderado dentro da maturidade de tarefa que ele tem, o que acontece? Você reduz o nível de estresse, porque você conforta ele e conforta você enquanto líder, né? O liderado que recebe uma tarefa na qual ele não se sente maduro e pronto para fazer, ele se estressa muito. Tanto que eu trouxe até aqui um gráfico não, mas umas expressões aqui, quando você tem uma supervisão excessiva, ou seja, você tem um cara maduro para fazer as coisas e fica lá, você tem que fazer assim, viu? O jeito que você está fazendo não está muito bom. Você não deve melhorar? O que você gera? Primeiro, redução do envolvimento desse cara no trabalho dele. Claro, não dá. Tem alguém lá toda hora atordoando. O cara fica frustrado, claro. Você concorda? Pô, eu me desenvolvo, aí você não reconhece, né? Que é o próximo, e eu fico ressentido com isso. Então assim, poxa, eu trabalho, e o cara não dá, né? Nem percebe o que eu estou fazendo. O que acontece comigo?
Reduzo minha iniciativa, não vou fazer mais. Deixa Porque ele falar se eu fizer, que ele quer, né? se eu fizer, o que vai acontecer? Tem que fazer. Ele vai reclamar. E aí o que acontece? Aí eu tenho pouca iniciativa, tudo que eu for fazer eu vou perguntar para você, porque senão não é? E o que acontece com isso? Então baixa a minha responsabilidade, eu não começo mais a assumir posições, né? Para quê? Porque toda aquela emoção gerada com a delegação para alguém que não estava maduro, ou melhor, quando você já tem um cara maduro e fica em cima dele, supervisionando e dizendo como é certo fazer, aí você gera sempre um nível de estresse. Sabe aquela pessoa que você está cozinhando, ela chega perto de você e fala assim, nossa, você está fazendo isso? Eu faço assim, sabia? Você vai comer, eu estou cozinhando, eu posso fazer diferente, você nem experimentou ainda, não é? Claro. Aí você fica com aquilo lá, né? Pô, o cara não precisa. Claro. E o outro lado também é verdadeiro. Quando você deixa de dar uma supervisão para quem não está maduro ainda, não está pronto, primeiro, a falta de sucesso é latente, né? Claro. Pô, a chance de errar, qual é? Gigantesca. O cara que sabe não me ensina, não presta atenção, vai lá e faz. A chance vai ser pequena. O que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar do mesmo jeito que o cara que era controlado ali. Vou ser ressentido do mesmo jeito que o cara era ressentido ali. Minha iniciativa vai ser, opa, eu não sei fazer isso, o cara vai pedir para deixar. Sabe aquela história, larga Deus, esquece Deus, ninguém me viu aqui, fica no cantinho, né? 72 vezes por dia no banheiro, né? Sabe, fica fugindo. Por quê? Porque fica inseguro, né? Se o meu líder vai pedir coisas para mim que eu não dou conta, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho a maturidade para aquilo, eu não vivi aquilo ainda suficiente para ter aprendido, eu não quero. Claro. E aí o que acontece? Claro. Minha performance vai lá para baixo. E essa responsabilidade toda aqui de quem é? Do líder. Do líder. Lógico. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Lógico. E como que a gente resolve isso? Mapeando adequadamente qual é a maturidade para cada tarefa. Claro. Então a gente entra nisso aí também, porque nessa nossa experiência a gente viu que esse é um gerador de tensão, de estresse gigantesco, né? Ou seja, e acontece muito naquelas empresas onde reduzem custos, né? Então você reduz, qual é a redução do custo? Você manda o cara que ganha mais embora, né? E aí você manda a maturidade embora. E aí você quer que o outro dê conta, né? A gente trabalha pra caramba, porque não só trabalha, você trabalha, aprende, erra, acerta, tem que fazer. Todo o seu movimento é muito grande e o líder tem que estar consciente disso. Sim. Então a gente trabalha isso. Eventualmente chama alguém para liderar que ainda não está preparado emocionalmente. Isso acontece muito, né? Porque... E aí essa pessoa, né, fica mais tensa ainda, pressiona a sua equipe, né? Então essa pessoa também, se quer ser líder, também deveria estar buscando ferramentas para ela enxergar a sua equipe, né? Poder melhorar a sua relação com a equipe, né? Então, porque tem uma coisa, né? Muitas vezes o líder, primeiro assim, o líder, a menos que a empresa seja muito bem pensada, estruturada, madura, ela promove o cara pelo desempenho, né? E não pela maturidade. Então, assim, muitas vezes o excelente vendedor vira gerente de vendas, só que ninguém viu se ele tem maturidade para ser um gerente de vendas, de fazer a gestão das vendas, que é completamente gestão das pessoas, completamente diferente de vender. Claro. Né? Claro. Então, eu sempre acho que o melhor vendedor tem que ser vendedor, porque ele é o melhor vendedor, é o cara que mais vende. Não necessariamente. Pô, se ele quer ganhar mais, dá um cargo para ele. Olha, você é equivalente ao gerente, mas, pô, vai vender, cara, porque você sabe vender. Faça onde você performa bem, onde você é maduro. Claro, né? Você tem destaque, né? Isso. E muitas vezes, os novos líderes que são promovidos, alguns deles, não digo todos, mas... eles acham que é responsabilidade, então, da empresa entregar para ele também a bagagem dele para ser um bom líder, né? E o que não é uma verdade, né? A empresa deveria ter esse pensamento, mas nem todas têm. Nem sempre tem, né? E hoje em dia, cada vez mais, é papel de cada um cuidar da própria carreira. Cuidar de si. Hoje a palavra de ordem é o autodesenvolvimimento, né? Cada vez mais. Se você não se interessa, a empresa... menos ainda, ela vai dar de ombros. De ombros. Né? Ela vai... Você corre o sério risco de ela... mapear algum outro que está, né, mais autônomo. Isso. E ela dá luz para essa pessoa. E de qualquer maneira, mesmo que ela dê uma oportunidade ou ela te pague um curso, etc., a tua responsabilidade é fazer com que aquele curso
se estenda com aquilo que você aprendeu ali, porque você sai melhor, mas você não sai pronto, porque a gente nunca está pronto, não é? Amanhã é sempre, tem uma coisinha nova, né? Sim, eu que estudo isso, olha aquilo e falo, nossa, amanhã já tem coisas novas, tanto que os meus cursos são, amanhã já tem uma coisa que eu coloco que é nova, porque assim, eu vou olhando e vou desenvolvendo. Dar aula é uma atividade muito interessante, né? Porque um bom professor nunca entrega a mesma coisa no mesmo curso. De jeito nenhum. Se você repete esse curso daqui a um tempo, ele tem sempre algum conteúdinho, um aprendizado, alguma coisa diferente que você está entregando. Né? E o que é legal é que é para os dois, né? Tanto para quem vem como para quem está aqui, né? Porque a minha forma, por exemplo, de conduzir o liderança emocional é na troca, né? Então a gente vai trocando o tempo todo mundo participa ativamente. A gente tem exercício, mas a gente tem muita conversa, porque vou usar o nome da Laís, que perguntou algumas vezes. A Laís tem a experiência dela que ela vai trazer. E é uma turma muito boa que está aqui do outro lado te assistindo. Rolou um monte de nome de autores, de livros. Eu não li para não interromper, mas é uma turma muito boa. Tomara que todos possam vir te isso é legal, trocar. Porque cada um traz a sua experiência. Sim. E aí essa experiência é conversada, é debatida. Isso acontece na minha empresa, como é que você faz na sua? O que você acha? E aí a gente debate isso, né? A gente trabalha um Word Café, então, né? Então assim, aí são algumas perguntas básicas, mas que essas perguntas geram um debate onde cada um traz a sua própria experiência. Claro. E isso eu acho que é legal, essa troca, né? Isso enriquece para todo mundo, né? A gente aqui atua como instrutor, mas como facilitador também, porque senão fica muito aula, né? Só blá blá blá. E esse modelo já não serve. Esse modelo não funciona mais e depois encontra aquela primeira slide que você falou, né? Do aprendizado da base do emocional, né? E a gente só aprende a partir dessa troca emocional. Claro, senão as pessoas leem os livros e está tudo resolvido. Tudo certo, não vai ter o interlocutor, né? E o legal é que a gente fala também uma coisa que é da percepção, né? Então assim, a sua percepção de olhar aqui é diferente da minha. Sem dúvida. Né? Porque a percepção também tem uma série de coisas envolvidas, né? Então a forma com que eu leio aquele livro e percebo, e entendo e compreendo e interpreto é diferente da forma que você, que a Juliana, e que a Laís, que o Daniel, que você fez as perguntas deles aí, eu lembro dos nomes deles, interpretam possivelmente aquilo. Pode ser que interpretemos todos iguais, mas pode ser que não interpretemos. E aquele debate enriquece todos nós, né? Claro. Isso é importante. Claro. Eu entendo dessa forma. Tem alguma pergunta? Não, o pessoal está perguntando se esse... a gente está falando dos cursos de um modo geral da Casa Educação, o Arthur perguntou se os cursos são apenas presenciais. Aí eu estava respondendo aqui quando você estava falando, falei, não, este curso seu, essencialmente, ele é presencial. É um sábado e um domingo o dia inteiro. Mas, eventualmente, a Casa Educação também faz alguns cursos IAD. Eu sou mediadora de muitos cursos aqui e posso atestar que é sempre uma delícia, um prazer e uma troca muito rica. É verdade. É uma troca muito rica. Você já deu a EAD já aqui também? Olha lá. Ele mesmo já deu o curso de liderança junto com a Lia. Com a Lia. Mas eu não mediei você, né? Não, foi o André ainda que fez. Entendi. Faz um tempinho ainda. Já faz um tempo atrás. É que depois mudei para o interior, já fica difícil a internet para fazer conexão daqui com lá. Entendi. Mas a gente tem cursos, a Casa Educação tem cursos presenciais e cursos à distância. Eu posso atestar, né, como mediadora, são sempre cursos muito interessantes, né, dentro dessa área de formação pessoal, né, de liderança. E o pessoal que dá os cursos aqui é muito bom, tem uma formação muito legal, uma bagagem muito boa, né, muito experiente. Vale a pena ficar, acompanhar mesmo. De fato, né, todas as ofertas, que é bem bacana. Agora, este curso aqui este curso que estamos falando aqui hoje é um curso presencial. 30 de outubro, 1º de novembro. É um final de semana. 30 de novembro, 1º de dezembro. Vou olhar aqui. 30 de novembro e 1º de dezembro. Não traz o pessoal antes, vai ficar todo mundo na porta. O pessoal me mata aqui. 30 de novembro e 1º de dezembro, tem razão. A moça media muito aqui, não dá para... Eu sei a data do meu curso, ela não, né? Não vamos nem fazer esse comentário, né? Vai ficar nas minhas costas, pode deixar nas minhas costas. Tá não, porque sabe porque eu sei? Eu vou contar aqui para eles, a minha emoção conta, toda. Né? É que eu tinha esquecido a data e ela que me lembrou no começo, antes de que eu tinha que começar o curso.
Tá? Isso aqui é emoção vivencial aqui, gente. Estamos aprendendo aqui, né? O tempo todo, então... E outra coisa, venham aqui para aprender, mas venham para se divertir também, viu? Porque claro, não dá para ir para lugar nenhum sem levar essa emoção da diversão junto. Outra coisa que a gente aborda bastante nesse curso aí é que o seguinte, apesar de sempre o gerente ter uma boa, o gestor tal, sempre ter uma boa intenção, ainda a nossa cultura, na nossa cultura, os gestores tendem a calar as pessoas. Sim. Né? Por que tende a calar a pessoa? Porque a maioria dessas pessoas, elas são... Como é que eu vou falar aqui para vocês? Elas temem é uma palavra boa. Elas temem a apresentar novas ideias, novas situações, porque muitas vezes elas temem a reação emocional que vai ser causada por aquilo. Né? A gente ainda tem gestores e gerentes e chefes principalmente, que tem aquela coisa do medo de ele ser superado, e não aquele olhar de... a gente até fala sobre isso, né? Que o ideal é que o seu liderado seja sempre melhor que você, porque a sua equipe vai ser sempre muito mais forte. Claro. Né? E a gente avança tudo junto. Tudo junto. E você, como gestor, vai caminhar sempre na frente deles, fazendo a gestão daquele grupo bom. Né? Então, esse olhar é um olhar que tem que ser novo. Não dá para a gente manter aquele olhar nas nossas costas de que a minha equipe eu tenho que ser sempre o cara melhor da equipe. Eu não tenho que ser sempre o cara melhor da equipe. Eu tenho que ser o exemplo da equipe, completamente diferente. Então eu tenho que ser o cara que está primeiro nas coisas, é o cara que está mais comprometido com aquilo que está acontecendo, eu tenho que estar comprometido com o meu time. Né? Eu tenho que trabalhar o meu time de forma que eu crie um ambiente legal de trabalho, que as pessoas queiram vir, Isso é a minha responsabilidade. Agora, se eu ajo de uma forma diferente, eu vou tender as pessoas a calarem. E tem uns fatores, né? O primeiro fator é realmente o medo, que eu falei assim. Como que eu dou esse exemplo aí, né? Fator medo. Pô, se a gente não tivesse medo, não existiria o 360 graus... que é o feedback anônimo lá, o 360 graus anônimo, né? Aquele telefone da ética que você não precisa se identificar, não existiria isso aí. Não verdade, A gente teria que ter uma maturidade tal, onde a gente pudesse dizer aquilo que a gente pensa, obviamente dentro do respeito, da regra, de tudo aquilo que a gente sabe que é importante de manter, porém que você pudesse dar um feedback, você para mim, eu para você, e a gente terminar e eu usar. Lógico, porque sem rancores. Sem rancores, sem porque ressentimentos. Um feedback é sobre o fato. E se é sobre o fato, a gente já falou, né? É verdade. Não deveria ter nenhuma consequência emocional, ele é um fato. É fato, né? É verdade. Mas sempre gera Sempre gera, porque a gente pensa sobre aquilo. E se a gente não pensar sobre o fato, a gente pensa sobre o feedback. Como assim, Ana? Sempre, né? Te paguei o almoço. Essa piada interna também. É uma brincadeira. Eu comi do almoço dele outro dia que nós nos encontramos aqui na casa. É tudo de tá bom tudo aqui. certo. O Daniel fez uma observação, mas antes de ler a observação do Daniel, tem o Alex que fez um comentário. Apenas um breve comentário. A liderança correta determina o sucesso de uma empresa na gestão. O difícil é lidar com isso em empresas familiares que não levam em conta o mérito ao nomear líderes com base em tempo de empresa, amizades. De fato é um problema a questão da liderança na empresa familiar. Esse é um problema porque tem a ver com essa coisa que eu falei, né? O dono da empresa, a família que toca, etc., normalmente eles não têm uma base estruturada de aprendizado, de liderança, de gestão, etc. Então, eles querem comandar. E quando chega alguém melhor, eles freiam essa pessoa. Por quê? Pô, quem manda sou eu, você não vem aqui dar opinião. A empresa é minha. É minha, o dinheiro é meu, etc. Né? Então, você tem 100% de razão, Alex. Mas, como que a gente vai trabalhar para quebrar isso aí? Essa é uma discussão legal para o dia do curso aqui. A gente pode, com essa conversa... eu tenho algumas opiniões de como quebrar, a gente pode até discutir isso, né? Então, uma delas é mostrar efetivamente o resultado daquilo que eu estou dizendo que é. Né? Então, é o primeiro ponto que vai criar confiança. A geração de confiança é o ponto inicial, mas a gente pode discutir, nossa, várias possibilidades, né? É muito legal isso aí. O Daniel fez uma outra pergunta que eu acho também muito pertinente, e vou ler na sequência a sua, Arthur.
Em uma organização que nunca ouviu falar em inteligência emocional, num programa de treinamento, você começaria pelo líder ou pelos liderados? E por quê? Boa pergunta, você me botou na esquina. Não, é boa pergunta, é uma boa pergunta. Se eu começaria a trabalhar o líder ou os liderados pela inteligência emocional? Numa empresa que nunca ouviu falar, né, num programa de inteligência emocional, no programa de treinamento, num curso, por exemplo, como esse, você indicaria esse curso para a liderança ou para os liderados? Ou, se fosse possível, eu faria os dois, né? E assim, porque eu acho que essa é a grande coisa. O que eu faço quando eu faço um curso assim numa empresa? Eu tiro a base de quem comanda do quem é comandado. Então, é o primeiro ponto, né? Então, todo mundo ali está ali como alguém que está aprendendo e pode ser um futuro líder. É delicado isso, porque se você não trabalha o líder para ele entender como é a equipe dele, ele pode agir de uma forma que a equipe não dê conta. Lógico. Se for o contrário, essa equipe pode agir de uma forma que ele não entenda. E ele não vai dar conta. E aí pode ser que crie um grande problema dos dois lados, né? Então, eu acho que teria que se olhar. Eu não estou escapando da resposta, não. Eu estou realmente refletindo sobre ela. Eu adorei sua pergunta aqui, viu? Porque eu vou levar ela no travesseiro hoje, viu? Nunca ninguém me fez essa pergunta e eu adorei mesmo, de verdade. Eu vou me questionar sobre isso, mas eu acho que venha para o curso, talvez você tenha... Vem me ensinar isso aí, Daniel. Olha, porque adorei essa pergunta, cara, porque assim, o ideal... Eu estou fazendo um trabalho legal assim de inteligência emocional mesmo num grupo bastante grande até fora de São Paulo, e eles estão trabalhando na faixa intermediária, então são líderes, mas não são os principais líderes, nem os liderados, sabe? Então eles estão nessa faixa que eles já estão identificando que eles vão ter o trabalho de serem os multiplicadores para cima e para baixo. Mesmo que depois esses líderes vão passar por esse trabalho, e eventualmente algumas pessoas do grupo de baixo que serão promovidas, etc. Mas eles vão ter esse papel... de balizar, de fazer... E de mostrar talvez até a importância elo, disso, né? de ser esse elo. De ser esse elo, né? Eu acho que essa é uma das possibilidades. Mas obrigado pela encruzilhada, Daniel. Essa eu vou dormir. Ele falou, ele completou aqui o negócio aqui. Vou fazer a pergunta de 1 milhão para ele. Então, o dono tem uma verba para investir nesse treinamento. Para quem ele paga? Para os líderes ou para os liderados? Olha só. Ele vai pagar para os líderes. Ele vai pagar para os líderes. Né? Para quem ele paga para os líderes, porque o olhar dele vai ser sempre nesse sentido. Sim, né? Sim, faz sentido. Faz sentido, né? E o liderado, se tiver um interesse pessoal, pode vir fazer, né? E isso, de alguma maneira, já é um claro indício de que ele quer um dia ser líder. E eu vou te dizer uma coisa, quando você faz um trabalho bem feito com os líderes, ele vai automaticamente multiplicar isso para o liderado. Não há a menor dúvida. Então, assim, o que talvez não seja 100% verdade no liderado, né? Pode ser que aqueles que serão líderes... a gente já falou, todos nós somos líderes, mas tem aqueles também que querem ser. Os outros ficam na caixa de ferramentas só, que é mais zona de conforto. Sim. E nenhum lugar melhor no mundo do que a nossa zona de conforto, certo? Sim. Não existe, porque não tem desafio, não tem que fazer, não precisa, né? Larga Deus, deixa Deus, dá uma pipoca que tá tudo bem, né? Aqui a gente tem aqui um negócio, mas me Obrigado, conta, Daniel, de verdade. Ó. O Arthur fez um comentário, eu fiz um treinamento de inteligência emocional com meus colegas e gestores, na minha opinião, deve estar os dois, pois eles percebem o quanto afeta os seus subordinados e nós percebemos o quanto somos influenciadores. Foi essa a minha resposta inicial, se possível colocar todo mundo, né? É isso mesmo, isso mesmo. Quanto mais de conteúdo você gostaria de apresentar para essa turma, porque a gente você fala demais, sabe? Eu fico quieta aqui, eu não falo nada, essa turma toda também é muito quieta, não tem ninguém falante aqui. Quanto tempo mais de conteúdo você gostaria de mostrar para esse povo? Eu vou rapidinho, vai, ó. Outras coisas, tudo bem, vamos voltar aqui, enviar sinais de comando é seu, cala a gente, fatores de relevância a gente não levar em conta o que as pessoas falam, né? Vocês não conhecem nenhum líder que faz isso, né? Que não presta atenção no que as pessoas estão falando. Imagina. Essas coisas todas. Mas a gente desenvolve um pouco mais sobre isso. Eu queria dizer que para a gente ter uma empresa melhor, a gente tem que criar primeiro uma cultura de feedback, de troca real, né? E que ele seja informal e permitido.
com regularidade, né? Sim. Porque aquele feedback periódico ele é um feedback de índices. Então você fala, eu faço feedback semestral. Não existe isso, né? Isso é feedback, né? Isso é Eu vou falar de uma coisa que aconteceu 5 meses atrás, 4 meses atrás, mês passado, não dá, né? Semana passada já não dá, né? Exatamente. Então assim, tem que ter uma regularidade, tem que criar isso com transparência, né? O líder tem que procurar os seus liderados, não adianta o líder ficar lá sentado na mesa dele lá e falar, minha porta está aberta, quando vocês quiserem falar comigo, venham. Não vem. Só vem quando tiver um problema que não sabe resolver. Então, isso não acontece, né? O líder, ele tem que tirar aquela aura que ele é o chefão e sabe tudo, sabe? Então, reduzir isso aí. Nós somos um time. Claro. Não existe quem é melhor ou quem é pior. A gente é um time. Cada um tem uma papel, função. né? Eu sou gestor hoje. Amanhã pode ser que seja você. Claro. Não sei. Faz parte. Né? Olha, outro dia eu estava num desses cursos nossos aqui, acho que o último mesmo. Tinham 2 meninas, né, que eram amigas. E aí elas começaram a contar a história delas. Uma era líder da outra. Essa outra aqui, que era líder, saiu, foi para uma outra empresa, ficou lá um tempo e essa aqui foi promovida. E foi promovida 2 vezes. Quando essa voltou para a mesma posição, depois de 2 anos, a outra já era líder dela. Então inverteu o papel. Então essa relação, ela estou, né? Não sou, né? Então tem que abrandar, mensagens confusas, essas coisas que acontecem. A gente vai entrando com cuidado em cada uma dessas. Feedback, mas o que é mais importante para um líder? Ter bom humor. E ter bom humor não é ser palhaço, gente. Não é lá ficar contando piadinha, claro. Não é isso não. Ter bom humor é olhar as coisas com otimismo, porque esse humor do líder é o item, aquilo que mais cria influência sobre o desempenho de uma empresa, de uma equipe, de pessoas, de um grupo. O líder daquele grupo é quem dita o desempenho daquele time. Lógico. Por que isso acontece? Nós está me mandando correr, eu vou correr, tá? Isso chama contagem emocional. Contagem emocional do humor. Quando você tem líderes que são, só passando rapidinho aqui direto, líderes que são otimistas, que criam boas relações, que acreditam naquilo que fazem, eles vão ter liderados que vão atrás, que vão junto. Temos um desafio. A empresa está passando num momento difícil. Legal, o que a gente vai fazer para dar conta? O que nós vamos fazer para dar conta? Nós, né? A gente. O que vamos fazer junto para dar conta? Quando o líder é aquele líder do bom dia só se for para você, sabe? Sabe aquela história assim? O cara entra, não fala com ninguém, não dá bom dia, aquela coisa toda. Vocês devem também já ter passado. Espero que hoje não seja assim a vida de cada um, mas que já passaram. Claro. Esses caras só geram o quê? Gente pessimista, depressiva e perdedora, meu. O cara tá nem aí se vai. A minha equipe não dá conta, quem vai pagar o resultado? É ele. Se ele me mandar embora, tudo bem, paciência, não quero mais ficar aqui mesmo. Mas por que um dos pontos, né? Por que eu quero ficar numa empresa que eu consigo... 4 pontos principais. Primeiro deles, porque eu me desenvolvo como profissional e como pessoa. Segundo, porque eu sou reconhecido. Sim. Terceiro, porque o ambiente é bom. Sim. Quarto, pelo dinheiro que eu ganho. Lógico. É isso. O dinheiro é o quarto. Não adianta você falar, não, mas eu vou lá e ganho um monte de dinheiro. Mas se você não for reconhecido, se o ambiente é ruim, e se você não puder se desenvolver, você tá fazendo... não deu 6 meses. Não, eu conheço um monte de gente que abre mão e as pessoas vão embora, ou as pessoas adoecem. Ou adoecem. As pessoas adoecem. Então, a gente fala um pouco de doença também, nem coloquei aqui, mas a gente vai falar também um pouco, porque o que tem a ver a doença com aquilo que a gente vive, né? Não está conectado, as pessoas adoecem. Adoecem. Você passa 8, 9, 10 horas no mesmo lugar, convivendo com colegas. Você precisa ter links positivos com relação a isso. Né? Todo dinheiro, só o dinheiro e esses outros 3 aspectos não contemplados é um problema muito sério. Eu não tenho a menor dúvida, né? É complexo. E assim, você falou uma coisa interessante, você tem que ter links, né? E tem que ter maturidade. Então, assim, o olhar de trabalhar num lugar que é gostoso e você ser amigo das pessoas é importante, mas a maturidade dá a responsabilidade de entender a função de cada um sem que envolva a amizade que está ali dentro. Claro. Né? Então, também isso tem que ter um olhar muito claro, né? Outro componente hoje que se conhece da inteligência emocional é a ressonância, ou seja, é como tudo aquilo que você vive tem que estar de acordo com a situação, porque isso permeia
a sua empresa, a sua equipe, com muita verdade, né? Então, assim, não adianta você não pode perder o humor numa situação diferente. E perder o humor, eu vou voltar a dizer, não é ficar dando risadinha, mas tem que respeitar aquilo que está acontecendo. Então, o otimismo, ele tem que acontecer o tempo todo, né? Como é que eu trabalho para que eu seja otimista o tempo todo? Isso a gente discute aqui, né? Eu tenho que olhar as coisas com otimismo, porque já sei que o que vai gerar o problema não é o fato, é o que eu penso sobre ele. E se eu pensar otimisticamente sobre o fato, eu vou dar conta de alguma forma achar o resultado dele. Peraí, tudo tem solução, não é? Então, claro. Qual é a solução que a gente vai achar? Pode ser uma solução dolorida e pode ser uma solução não dolorida, mas ela tem. Então, a importância desse líder de respeitar o outro, de ressoar ali dentro de todo o comportamento dele é fundamental, porque esses líderes, primeiro, eles trabalham a autoconsciência dele mesmo, então ele sabe que o humor dele vai afetar a equipe. É intuitivo isso, né? Claro. Então eu sei que se eu chego de mau humor, eu vou distribuir mau humor para todo mundo, não tenha dúvida. Se eu chegar de bom humor, eu vou distribuir bom humor para todo mundo, porque intuitivamente e subconscientemente a gente segue o líder. O líder não necessariamente é o chefe. Claro. A gente segue o líder. Lógico, né? Lógico. Quem é a pessoa que tem mais força neste momento, neste lugar? Não é necessariamente o chefe. Não, o líder é diferente de chefe. A leitura nossa, subconsciente, intuitiva, é quem tem mais força nesse momento, neste lugar. É para ele que eu vou prestar atenção. Claro. Isso a gente não tem esse controle, não dá para controlar, isso é intuitivo. Segundo, esse líder ressonante, ele tem autocontrole, ele sabe que se ele chegar de mau humor, gente, a gente tem mau humor, não tem jeito, né? Eu não, sou sempre feliz. Eu também sou sempre feliz. Mas eu sou um feliz, às vezes, de mau humor. Exatamente. De vez em quando, antes das 10 da manhã, eu estou uma feliz de mau humor. De mau humor, não é? Exatamente. Mas isso não significa que... Quando eu falo mau humor, é uma brincadeira, né? Não significa que a gente precisa ter aquele humor amargo, né? Claro. Mas o líder ressonante, quando ele, por exemplo, ele sabe que ele não está naquele dia bom por algum motivo, sei lá, porque ele tem uma situação específica, ele também tem emoção e ele se relaciona com aquilo, com a crença dele versus a diversidade, etc. Só que ele sabe que essa forma que ele vai chegar na empresa vai atuar nos liderados dele. E ele presta atenção de não fazer isso. Ou de chegar e falar, gente, hoje eu preciso de uns minutos para resolver uma situação... Me deixa em paz. Hoje é dia do larga, deu comigo. Hoje eu estou introspectiva e eu estou introspectivo. Isso. Hoje eu vou retroceder, dar um passinho atrás. Ele reconhece isso. Perfeito. E tem capacidade de falar para os seus liderados que, olha, hoje eu não Exatamente isso. Bem. É o autocontrole dele com base na emoção que ele está sentindo. Ele também se torna, a partir daí, um líder bastante empático, olha para o time com um olhar de compreensão, não só de se colocar no lugar do outro, mas muitas vezes você tem que olhar com a empatia que a gente chama de preocupação empática, que é o que o outro precisa de mim, e não só me colocar no lugar dele, porque às vezes se eu não prestar atenção no que ele precisa de mim, não vou conseguir ajudar. Claro. E aí eu danço. O líder ressonante, ele faz isso, ele tem esse olhar. E no final ele é um cara que ele consegue multiplicar aquilo que ele sente. Então ele é um cara que naturalmente entusiasmado, porque se conhece, porque tem autoconsciência, porque trabalha as suas próprias emoções, etc. Ele manda esse entusiasmo com todo prazer para o seu time. E aí, resumindo tudo isso, eu vou ler aqui que isso é do Goleman, como diz a Laís, né? A frase dele é a seguinte: o líder precisa ter certeza não somente que dispõe de regularidade de um humor otimista, autêntico e de forte energia, mas também de que, graças à sua atitude, os seus seguidores se sentem e agem da mesma maneira. Ou seja, eu consigo multiplicar e fazer com que aquele humor que eu tenho, aquele otimismo, se propague por todo o meu time, por toda a minha empresa. E aí eu faço uma excelente empresa, uma excelente equipe, um excelente time. Isso é liderança emocional. Uau! Né? A gente pode melhorar, a gente pode aprender, a gente pode entender alguns conceitos, a gente pode fazer uma autorreflexão. Claro. E a gente pode... E isso é bacana de ser feito em grupo, porque é a partir da troca que a gente, né, pode melhorar nossos próprios processos. E essa troca que você está propondo é que venha 2 dias, um sábado e um domingo,
30 de novembro, 1º de dezembro. Isso. Um pouco antes do Natal. Para começar 2020 já. Forte. Vai ser o grande presente de Papai Noel para os times aí, né? Com certeza. De que as pessoas trabalhem. Com certeza. Legal, gente? Deu 4 horas, a gente agradece a interação aqui no chat, foi muito bacana, surgiram alguns nomes de autores, eu espero que vocês tenham, né, aproveitado também. Outras perguntas podem ser feitas, ali eu publiquei aqui, compartilhei com vocês o link do curso. O professor Celso está disponível também para responder eventualmente algumas outras perguntas. Claro. O pessoal da Casa Educação também tem toda a capacidade, toda a habilidade de responder as dúvidas que vocês tiverem. Venham fazer o curso com a gente. Vai ser legal. Esse curso é presencial, mas o Celso também dá alguns cursos em EAD, sistema de EAD. Fica o convite para vocês virem se aproximarem da gente. Vai ser muito bom ver vocês pessoalmente, não só sobre... Só, né? Ou a gente fica olhando aqui para a câmera, e vamos trazer emoção para fora, assim, nesse dia aí. Com certeza. Nesses 2 dias, né? Nesses 2 dias. Obrigada, Legal, gente. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde para vocês.